Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre relações trigonométricas na disciplina de estabilidade, tá certo? Primeiramente, nós vamos falar dos sistemas de unidade. Esses sistemas de unidade, quando nós falamos nas unidades adotadas na mecânica, nós lembramos logo nós nos referimos logo à massa, a tempo, a força e a comprimento, certo? A unidade de força, que é mais conhecida, nós chamamos ela de Newton, certo? Então, ela é definida como a força que imprime uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado a uma massa de 1 quilograma. Então, é a multiplicação, né, de uma aceleração por uma massa, que dá igual a força, certo? E essa força nós denominamos de Newton. Nós temos aqui, certo, uma tabela do Sistema Internacional de Unidades, né? E como elas são representadas. Nós temos o comprimento, né, que é representado por metro, a unidade básica. Nós temos o tempo, que é em segundo. Nós temos a massa, que é em quilograma. E nós temos a força, que é em newton. E a conversão dessas unidades, como é que nós podemos converter essas unidades, pessoal? Pela tabela, nós vemos que 1 megapascal equivale a 1 newton por metro quadrado, ou a 1 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. 1 gigapascal, por exemplo, equivale a 1 vezes 10 a nona, né, newton por metro quadrado. E assim sucessivamente, pessoal. Para que a gente tem que saber essa conversão de unidades? Porque na maioria das vezes, nos problemas, né, nos problemas físicos ou nos problemas de engenharia, as nossas unidades elas podem vir de maneiras diferentes. Elas não estão na mesma unidade. Então, é necessário que a gente saiba essa conversão de unidades para que a gente possa transformar e deixar na unidade do sistema internacional, tá bom? Então, para começar o nosso estudo sobre relações trigonométricas em estabilidade, nós falamos de trigonometria. Então, trigonometria é uma disciplina que vocês estudam na matemática, né, mas que nós adotamos aqui no curso de edificações, na disciplina de estabilidade, né? E para começar, você tem que saber o que é trigonometria, né? Trigonometria significa medida dos três ângulos de um triângulo e determina um ramo da matemática que estuda as relações entre esses ângulos, né? E suas medidas dos lados do triângulo, tá bom? Então, é o seno, cosseno e tangente, né? Aquele famoso seno, cosseno e tangente dos ângulos, tá bom? E nós temos, assim, dentro da matemática, nós temos os tipos de triângulos. Nós temos o triângulo retângulo e temos um triângulo qualquer. Então, nós vamos ver como a gente calcula nesses dois tipos de triângulos, tá bom? No triângulo retângulo, né, os catetos são os lados, que formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, nós chamamos esses catetos de cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto é aquele que é oposto ao ângulo e o cateto adjacente é aquele que é adjacente ao ângulo, aquele que fica ao lado do ângulo, tá bom? E o tamanhozinho maior, certo? O tamanho maior é a hipotenusa, tá bom? Então, pessoal, no triângulo retângulo, nós temos um teorema que nós utilizamos para descobrir a medida dos lados. Esse teorema ele é muito conhecido, é chamado Teorema de Pitágoras, que é a relação da hipotenusa ao quadrado, certo? Então, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Todas as pessoas que estudam matemática e trigonometria sabem dessa correlação, certo? E facilita muito a gente encontrar medidas, alturas de prédios, por exemplo, distâncias de visão, certo? Altura um exemplo de um avião, se a gente tiver a medida dos ângulos, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras, ele é muito famoso, né? A gente consegue adotar ele na nossa vida cotidiana diversas vezes e é onde a gente vai utilizar para descobrir a medida dos ângulos, tá bom?
No caso aqui, eu trouxe para vocês, né, o triângulo retângulo e como a gente calcula cada lado do ângulo, cada ângulo, tá certo? Então, eu dei um ângulo alfa aqui, né? Tem esse ângulo alfa, e esse ângulo alfa a gente vai saber, com esse ângulo alfa a gente pode descobrir os lados desse triângulo, tá bom? Então, se eu quero descobrir, por exemplo, o seno do ângulo ou cosseno do ângulo e a tangente do ângulo, se eu der a vocês, né, dessas três informações, vocês conseguem descobrir. Vamos dizer que, por exemplo, aqui eu tenha que a minha hipotenusa vale 80, né? Vamos dizer que vale 80 a minha hipotenusa e eu quero descobrir, e eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus ou 60 graus. Só uma informação, certo, pessoal? Então, eu quero descobrir o meu ângulo B e o meu ângulo C. Então, como é que eu vou fazer? O meu ângulo C, que é o cateto oposto ao ângulo que eu dei, certo? O meu lado C, eu vou descobrir pelo seno, pessoal. Então, quando está oposto ao ângulo, eu calculo o meu seno, que aqui seria o caso do seno de 30 graus, certo? Então, seria seno de 30 graus igual a cateto oposto sobre 80, ou seja, seria C sobre 80, certo? Se eu quisesse achar o meu ângulo B, né, como é que eu faria? Eu faria pelo cosseno. Por que o cosseno, professora? Porque o cosseno é o meu ângulo adjacente, certo? É aquele que está, o meu lado que está ao ladozinho do ângulo, então tá próximozinho, né? Então, o meu cosseno seria igual a o cosseno de 30, né? Que eu disse que meu ângulo valia 30 graus, igual o meu cateto adjacente, que no caso aqui é B, sobre a minha hipotenusa, que eu disse lá no começo que valia 80, certo? Então, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas, professora, eu não tenho a hipotenusa, eu só tenho os dois lados. Eu calculo como? Então, você vai calcular pela tangente do ângulo, certo? Se você tem o ângulo e tem os dois lados, você calcula pela tangente. Então, a minha tangente é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, certo? Então, muito fácil. Então, você sabe que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual a o lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado, certo? Mas se eu tiver o ângulo, eu consigo calcular pelo seno, cosseno e tangente, tá bom? Vamos lá. Opa, esqueci sem querer. E eu tenho agora um triângulo qualquer. Não é um triângulo retângulo, é outro tipo de triângulo, professora. Como é que eu faço? Nós utilizamos duas relações de trigonometria, né? Que cabe a esses triângulos, que nós chamamos da lei dos senos, né? Que é aquele que diz que o meu lado A sobre o meu seno do lado A, do ângulo que corresponde a esse lado, é igual ao meu lado B sobre o seno do meu lado B, do ângulo do meu lado B, igual a C, né? O meu lado C sobre o seno do ângulo C. Não entendi, professora, como é isso? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, por exemplo, olhe para essa imagem aqui, certo? Nós temos o lado A, o lado B e o lado C, não é isso? E o lado A tem o seu ângulo, né? O lado B tem o seu ângulo e o lado C tem o seu ângulo. Então, é aquele ângulo que fica à frente do lado, tá certo? Então, a lei dos senos, ela me diz, se eu tivesse, por exemplo, que um triângulo qualquer, que eu teria um lado que vale, eu tenho esse ângulo e esse, né? Esse aqui vale, por exemplo, 45 graus, né? Aqui vale 30 metros esse lado. E eu tenho, vamos dizer, 50, certo? E esse ângulo aqui eu não sei qual é, não é isso? Então, eu tenho como descobrir
Ou se eu não tivesse, por exemplo, pessoal, eu tivesse esse ângulo aqui, que fosse 60, por exemplo, e eu não tivesse... Ops, apagou. Vamos dizer que eu tenho dois ângulos. Eu tenho esse ângulo de 45, esse ângulo de 60. Tenho essa medida, por exemplo, de 30, mas não tenho esse lado aqui. Como é que eu faria? Faria pela lei dos senos. Eu dizia que x sobre seno de 60 graus, por quê? Porque está oposto, pessoal, tá entendendo? É igual a 30 sobre o seno de 45 graus. E assim eu conseguiria achar o meu x, tá entendendo? Então, é sempre o ângulo oposto ao meu lado, certo? Então, essa é a lei dos senos, pessoal. Ela serve quando você vai usá-la quando não existir, não for um triângulo retângulo, né? For um triângulo isósceles, um equilátero, né? Então, você usa a lei dos senos. E a lei dos cossenos, pessoal, ela parte, né, do mesmo uso do triângulo, né? E você vai utilizar, então, uma formulazinha bem maior, né? Que diz que o lado A, certo? O lado A é igual ao lado B ao quadrado, mais o lado C ao quadrado, menos 2 vezes o lado C, vezes o lado B, vezes o cosseno de A, certo, pessoal? E qual é o ângulo que refere-se a A, pessoal? É aquele ângulo que está à frente do lado A. Então, vocês têm sempre que pensar que o ângulo que se refere-se é aquele que está à frente. E essa formulazinha, ela serve para todos os lados. O que modifica sempre é aquele que vai ficar antes da igualdade, certo? Não se preocupem que a gente vai ter uma aula só de resolução de exercícios, certo? Eu vou passar para vocês resolver, tanto eu resolvendo os exercícios, como a gente vai trabalhar a questão de fazer. Então, essa questão de treinamento, pessoal, é muito importante você treinar essas questões, porque quando a gente for estudar mais lá na frente, decomposição de forças, a gente vai precisar desses conceitos de trigonometria, tá certo? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Um exemplo bem simples, certo, pessoal? De trigonometria. Esse exemplo até é um exemplo de uso da questão do triângulo retângulo, né? Depois eu trago para vocês exemplos do triângulo qualquer, tá bom? Mas é um exemplo bem simples, então vamos lá. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus. Então, o meu ângulo eu já tenho. Ele me disse que meu ângulo é igual a 45 graus, certo? Então, com o solo, né? Então, eu sei que meu ângulo é 45 graus. O comprimento do fio é 80 metros, ou seja, se é um triângulo retângulo e eu tenho um comprimento do fio da minha pipa de 80, ele já está dizendo que minha hipotenusa é igual a 80, não é isso? Em relação à pipa ao solo, dado... E ele me deu o dado, pessoal. Ele me disse que a raiz de 2 é igual a 1,41. Eu fico muito próximo da câmera quando eu escrevo. Certo, então ele me disse o ângulo, me disse a hipotenusa e me disse que a raiz de 2 é igual a 1,31. Como é que eu vou calcular isso? Então, vamos calcular, né? Deixa eu passar só aqui o slide. Eu apaguei, mas não tem problema não, vamos lá. Vamos calcular. Então, eu calculo o quê? Eu tenho hipotenusa, eu quero descobrir o lado oposto e tem um ângulo. Então, se é lado oposto, significa que é o seno. E seno diz como? Que o seno do ângulo, ou seja, o seno de 45 graus, deixa eu ativar aqui. O seno de 45 graus é igual a quem? É igual ao meu cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? X. E quem é minha hipotenusa? Sobre a minha hipotenusa? 80. Ops, eu ia botando 90. 80. Quem é o meu seno de 45? Pessoal, vocês já estão lembrados que na matemática existe aquela tabelinha linda que tem até uma música, que eu não sei cantar aquela música, que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre
2, não é isso? Ou vocês não estão lembrados que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2? Então, como é que nós fazemos? Se nós sabemos que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então vamos lá. Então, o seno de 45... Ah, meu, eu sempre penso, tá ligado? Seno de 45 é igual ao meu cateto oposto, que é x, sobre minha hipotenusa, que é 80, certo? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é igual a x sobre 80. Se a gente cruzar essa continha, pessoal, vai me dar quanto? 2x, eu vou escrever aqui em cima da figurinha, certo? 2x é igual a 80 raiz de 2. Como é que nós fazemos? Isolamos as letras no primeiro membro, né? E o que está multiplicando vai passar dividindo. Tem professores de matemática que ensinam de outra forma, que você multiplica, divide lado por lado, mas eu gosto de ensinar desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. X é igual a 80 raiz de 2. O 2 estava multiplicando, eu vou passar dividindo, né? E eu posso simplificar 80 com 2, que vai me dar um x. Deixa eu mudar a cor aqui desse lápis. Vai me dar um x igual a 40 raiz de 2, não é isso? Então, eu vou ter, pessoal, x igual a quanto? X igual a 40 vezes 1,41, certo? Deixa eu apagar isso aqui agora, para poder fazer tudo de novo, certo? Então, eu vou ter 40 vezes 1,41, que foi o dado que ele me deu, certo? E o que é que vai acontecer? Deixa eu botar aqui, certo? 40, né? Só para vocês lembrarem, vezes 1,41, que vai dar igual a, acho que é 56,4 metros. Então, eu sei que essa altura aqui, ó, essa altura x, a altura da pipa em relação ao solo, é 56... Opa, tá falhando aqui. 56, deixa eu voltar. 56,4 metros. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom? É um exemplo bem simples de como é cobrado a questão da trigonometria em triângulo retângulo. E na próxima aula para vocês a gente vai ter uma aula só de resolução de exercícios com trigonometria, lei dos senos e dos cossenos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tenho que aprender a mexer nisso. E tchau!